Hoje com o pastor Joseph Prince. Alguns ficam firmes na adversidade, mas fracassam no sucesso. Davi caiu durante o sucesso. Quando tinha bastante soldados, ele ficou em casa em vez de ir para a guerra. Amém. Viu a mulher, tudo estava indo muito bem no seu reino. Amém. Falhou no teste do sucesso. Está me ouvindo? E você começa a tomar decisões que são convenientes, e você começa a tomar decisões não mais direcionado pelo rio, mas toma decisões por causa de sucesso financeiro, não é? Sabe, ministérios que têm sucesso? Deixe-me falar isso. Você está ouvindo alguém que tem um ministério de muito sucesso? Certo? Não estou dizendo de forma arrogante, mas só estou dizendo que eu sei como é ser tentado a tomar decisões baseado em finanças para obter lucros. Mas temos que voltar ao fluir do Espírito, bem lá dentro. O que o Espírito diz. Ainda que signifique, certo, perder aquele projeto que traria lucro ou ganho. Escute bem isso. O Senhor te mede com sucesso muitas vezes. Alguns se esquecem que o Senhor sempre vai medi-los com adversidade. Sabe? Ele usa adversidade? Sim, mas escute isso, não é com doenças e coisas assim. Adversidade pode ser frustração. Você não recebe o que queria. Então, antes de Deus te promover e antes de você aumentar bastante, Deus vai te dar um teste. Não é um teste para te enviar para o céu ou para o inferno, entende? Não é um teste, certo, de doença, enfermidade, não. Se alguém te falar isso, não. Ok, mas é um cordel de medir. Porque Deus não vai te levar a um lugar onde a sua moral não vai te manter ali. Deus não vai te levar a um lugar onde você perde o controle. Olha, alguns pastores na minha posição teriam abandonado todos os valores éticos que temos nessa igreja e rapidamente cairiam. Você entende isso? Que nesta igreja temos muitas pessoas maravilhosas. E pode acontecer de tudo. Você entende? Isso. Aquele que não sabe, continue não sabendo, porque alguns de vocês não estão sabendo do que eu estou falando. Estou falando que tem mais tentação. Amém? Então, antes de Deus te dar uma grande companhia, antes de Deus te dar mais dinheiro, amém? Saiba que Deus te ama de tal maneira que Ele vai ter certeza de que este aumento na sua vida não vai destruir você nem a sua família. Deus te ama tanto que Ele não quer destruir a sua saúde. Então Ele vai te medir. E se você se mostrar fiel, que o pouco que você faz de coração, você faz com fidelidade e lealdade, Deus diz, promoção. Amém? E Deus te aumenta por dentro para você receber mais. Deus te aumenta mais e você recebe mais. E alguns pegam um atalho e caem. Porque não tem essa capacidade interna dada pelo Senhor. Está me ouvindo, igreja? Então, sempre quando Deus trata comigo, eu vejo, pessoalmente, que a unção aumenta na minha vida. Toda vez que eu obedeço em uma nova área, não a obediência do Antigo Testamento, obedecer à lei, certo, sem nenhum relacionamento, mas obedecer lá dentro, obedecer ao Espírito. Você pode obedecer à lei e ainda se rebelar contra Deus. Deus te fala para gastar mais tempo com a família, com amigos, mas você obedece a Deus na aparência, você não comete adultério, mas ainda desobedece a Deus não passando tempo com a sua família, porque você não ouve o Espírito em você. Ou você está cumprindo os 10 mandamentos, mas você, na verdade, come de uma maneira que não é a direção de Deus. Vamos colocar assim, Deus está mandando você comer, e na verdade você não come, você faz dieta. Certo? E você acaba morrendo por isso, certo? Dieta sem direção de Deus. Alguns fazem isso, não ouvem a Deus e aí acabam entrando pelo caminho da morte. Se Deus manda comer, coma. Não faça dieta, tentando ficar magro, porque colocaram isso na sua mente. E assim vemos pessoas que não ouvem o Espírito. Ok? Deus nos mede. Toda vez que você vê Deus medindo, o nível aumenta. A água aumentava, certo? E finalmente chegou na cintura. Verso 5. E mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Haha! Um rio que não podia atravessar. É maravilhoso quando o Espírito Santo te leva. Certo? Você começa a fazer coisas, falar coisas que você nem teve muito tempo, às vezes, para orar sobre aquilo, mas sai de você porque você está cheio. Amém? Você está cheio do Espírito Santo. Amém? Você começa a tomar decisões até mesmo sem pensar, às vezes,
E no final dá tudo certo. E por isso, tudo o que fazemos sempre vai ser guiado pelo Espírito. Amém? Os sermões de Jesus não eram muito preparados. Como, por exemplo, ele percebeu como as pessoas assentavam nas primeiras filas. Sabe? Aqui está bem porque organizamos, certo? E eu os conheço, mas eu falo os fariseus que amavam os primeiros lugares e Jesus estava ali e percebeu isso e falou uma parábola. Obviamente não preparou. Ele viu o que aconteceu e o Espírito Santo deu para ele uma mensagem. Naquela hora. Amém? Queremos ser cheios do Espírito Santo como Jesus, sem medida. Mas até chegar lá, vamos passar os testes. Que vem. Posso ouvir um amém? Um teste pode vir. Há um chamado, certo, para ajudar a igreja, como diácono ou para o ministério de crianças. E você diz, eu não tenho tempo para isso, não tenho. Estou muito ocupado. Você faz isso e o rio lá dentro diz, faz isso. Sirva ao Senhor. Você foi servido, agora sirva alguém. Mas eu não tenho tempo. Então, no final, é uma batalha entre o rio e a sua mente. A árvore do conhecimento. No dia que comer dessa árvore, você morre. E você diz, não quero. Vai me custar muito. Certo? Tudo isso vai acontecendo lá dentro, você entende? Certo? E você sai do rio e foi reprovado. E quando chega a hora que você quer saber em qual ação investir, você vê que o rio não é profundo. Só está nos artelhos. E pergunta por que Deus direciona outras pessoas, por quê? Direciona pastor Tim, pastor Mark, e Deus dá direção para aquele líder de célula, para aquele pastor, para aquele líder de ministério e não você. E pergunta por quê? Volta e veja quando você o desobedeceu, no espírito. Lembra-te de onde caíste, quer dizer, antes de cair você estava num lugar alto, para se lembrar de onde caiu. E estar no lugar de obedecer o Espírito Santo é um lugar alto. Posso ouvir um amém? Se Deus falar para você se opor à sua sogra, que está forçando a sua vontade em toda a família, certo? Faça isso. Essa parte é boa, eu falei disso domingo. Certo? Se o Espírito Santo falar para você confrontar, você deve confrontar. E muitos de nós seguimos uma lei que diz seja bom, seja humilde, seja legal, mas olha para Jesus, ele foi a melhor pessoa que andou na terra. Mas olha, às vezes, ele confrontava. Amém? Temos que ouvir o Espírito, posso ouvir um amém? Se seguirmos ao Espírito, isso vai trazer glórias a Deus e vai trazer bênçãos. E toda a igreja diga, amém. E disse-me, quando o rio ficou profundo e não havia outra opção a não ser nadar, o Senhor disse a ele, filho do homem, viste isso? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Não fala que árvores são essas, mas deixa de falar isso. A Bíblia é muito consistente. É a árvore da vida. Como eu sei? Por onde o rio ia, escute isso, o rio já fluía. Certo? E ele seguiu e finalmente mediu, ele seguiu. Mediu, ele seguiu, certo? E ele passou por testes, e o rio aumentou. E Deus o levou de volta para o começo do rio. E dessa vez, quando o Senhor o levou de volta, ele viu que, por onde o rio passava, tinha árvores às margens. Isso não é incrível? Deus vai fazer você frutificar quando o rio fluir. Amém? Não faça nada só porque é certo. Mentalmente para você. Não faça nada só porque é conveniente. Não faça nada só porque dá lucro. Faça tudo porque, no fundo, você sabe que é do Senhor. Posso ouvir um amém? Tem um forte amém lá dentro. Faça tudo por causa desse forte amém. Glória a Deus. Quando faz isso, vai encontrar árvores da vida. Olha, eu estou falando para você o que são árvores da vida. Como eu sei, porque no Apocalipse 22:2 diz assim, no meio da sua praça e de um lado do outro do rio, estava a árvore da vida. Voltamos para o jardim, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Algumas pessoas pensam, um dia eu vou para o céu, eu vou comer dessa árvore e vou pegar as suas folhas para a minha cura. Não, no céu não vai precisar de folhas para a sua cura. Você vai ter um novo corpo que não fica doente nunca. Você não vai morrer. Então por que falar que essa árvore no céu é para a cura das nações? Ele está dando só uma figura do céu, onde hoje, se você andar no Espírito, você participa desta árvore que está no céu. A árvore da vida que Deus
queria que Adão comesse. E eu creio que esta é a razão porque Deus fez Eva, e Eva sempre ficava ali no meio do jardim, só que ela escolheu a árvore errada. Ela escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: vocês podem comer de toda a árvore, exceto uma árvore, incluindo a árvore da vida. Deus só proibiu o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus não quer que você viva no conhecimento do bem e do mal. Amém? Tem muito conhecimento hoje. No mundo e até na igreja, conhecimento do bem e do mal. Isso nos confunde. Deus quer que comamos da árvore da vida. Tem lugares que te ensinam a Bíblia, lugares tradicionais, como uma igreja. Eles ensinam a Bíblia, mas esses lugares ainda estão mortos. É tudo morto. Eu posso falar isso, já participei disso. Amém? E o que Deus quer é que quando abrimos a Bíblia, o Espírito seja ministrado e traz vida ao ensinamento. Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia. Ok, igreja, agora o próximo verso. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto. A palavra aqui, na verdade, é Aravá, o deserto de Aravá. Hoje chamam aquele deserto de Aravá, ou deserto. Descem ao deserto e entram no mar. Aqui é o Mar Morto. Sabe por que chamam o Mar Morto? Quem já foi em Israel? Porque tem muitos minerais. Os minerais são tantos ali que... E estes minerais são usados, e agora, nesses últimos dias, eu creio que serão usados ainda muito mais. Mas olha, esqueça um pouco o Mar Morto. O que diz é que o rio desce do templo e vai à região oriental, e daquela região oriental vai até o Mar Morto, que não tem vida nem peixe. E o que vai acontecer? Vamos ler isso. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Aleluia! Quando esses rios de águas vivas tocam os seus amigos que não são crentes e tocam nos seus familiares que também não são crentes, eles viverão, serão curados, serão saudáveis. Amém! Deus quer que você carregue o seu bebê e libere o rio da vida de dentro de você. Glória a Deus! E sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis, e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá, e haverá muitíssimo peixe. Porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. E vemos isso de uma forma muito espetacular na vida do Senhor Jesus. Por onde ele ia, todos viviam. Até os mortos viviam. Ele nunca participou de um funeral que continuou sendo funeral. Ele estragava os funerais. Seja de 4 dias enterrado ou aquele que estava indo. Como a viúva de Naim. Amém? Porque dentro dele estava este mesmo rio. E quem chegava perto dele era curado ou vivia. Deus quer que você seja assim. Deus quer que a nossa igreja seja assim. Posso ouvir um amém? Glória ao nome de Jesus. E haverá muitíssimo peixe, não somente muito peixe, mas muitíssimo peixe. E na Bíblia, quando fala de peixe, fala de almas, salvação. Amém? Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens. Amém? Pescadores de homens. O que era isso? Ele falou para Pedro que ele seria um evangelista, um portador de boas novas. Amém? E as pessoas do mundo são peixes. Aleluia! E tem peixe de todos os tipos de tamanho. Grande peixe, pequeno, sardinha, baleia. Mas o Senhor prometeu que ele vai te fazer pescador de homem. Certo? Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Haverá salvação. Muita salvação. Quando você deixa o rio fluir. Amém? Não pelo seu esforço, mas é o rio. O seu papel é fluir com o rio, ou ser levado pelo rio. Posso ouvir um amém? Aleluia! Olha, o rio não está dentro de você para te mostrar os seus pecados. Alguns dizem isso sobre o rio, que você deve ouvir o rio te falando sobre o pecado. Não, o rio está lá para te ajudar a respeito de tudo. O rio te mostra talvez um perigo para você evitar e encontrar um caminho para cima. Como vencer? Como evitar? O rio está ali para te ajudar. Você entende? Posso ouvir um amém? Deus não se lembra do seu pecado. De fato, você sabe por que em Hebreus 11 tem a galeria dos heróis da fé? Pela fé Abraão, pela fé Sansão, pela fé Isaque, pela fé Moisés, todos eles cometeram erros e pecaram, mas sabe de uma coisa? Em Hebreus 11 não registra os pecados. Sabe por que em Hebreus 11 não tem registro do pecado dos heróis da fé? Sabe por quê?
por causa de Hebreus 10. O capítulo anterior, Hebreus 10, 17, diz: os seus pecados não me lembrarei mais. Quando Deus fala que não vai se lembrar mais do seu pecado, ele não se lembra mais do seu pecado. E assim o rio pode fluir, você entendeu? Deus não está te julgando por causa dos pecados, não. Quando Deus te mede é para te promover, para te abençoar, para te elevar. E Deus não vai te promover para um lugar onde você vai se matar, ou vai matar a sua família, ou vai matar alguém. Amém? E Deus não te julga pelo pecado. Nunca mais. Obrigado, Jesus. Vamos continuar. E aqui diz: será também que os pescadores evangelistas estarão em pé junto dele desde Engede, diga Engede, até En-Eglaim, diga En-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, o mar Mediterrâneo. O grande mar é este, em multidão excessiva. Então vai ter todo tipo de peixe no mar morto. Glória a Deus. Olha, igreja, no natural o mar morto se torna em dois. Se for em Israel, você vai em Massada, se você já foi ali. Olhe muito bem, você vai na semana que vem. Quando estiver lá, mostra para eles um mar morto e tem um pedaço de terra, e tem um mar pequeno. A Bíblia diz no próximo verso, olha o próximo verso: os pântanos e charcos não serão curados. Então, tem uma parte do mar morto que não será curada. Ali tem muito sal. E hoje já tem uma ponte, e a parte maior do mar morto será curada. Isso me fala que muitas pessoas serão salvas, muitos serão curados nos últimos dias, mais do que os que não serão. Se olhar no mapa na sua Bíblia atrás, você vai ver o mar morto e um pedaço de terra saindo ali. Mas deixe-me declarar o seguinte: este mapa, esta figura está ultrapassada hoje. Este pedaço de terra já atravessou e agora tem duas partes do mar morto. O pedaço que a Bíblia diz será curado, a parte do norte é a parte maior. E tem a pequena. Então vai ter uma pequena parte que não será salva no fim, mas glória seja dada a Deus. Haverá pescadores de En-Gede até En-Eglaim. Se prestar atenção nos versos anteriores, você vai ver que, primeiramente, o rio produziu árvores. Depois de árvores, produziu peixes. Depois de peixe, produziu filhotes e também todos os animais. Se olhar a sequência, então, vida vegetal, vida de peixe, vida animal, você está vendo o mesmo padrão de Gênesis, capítulo 1. Quando Deus criou tudo, ele fez exatamente nessa sequência. As plantas, depois Deus fez os peixes e depois Deus fez os animais. Então o que vemos é o rio nos levando de volta a todas as bênçãos que Deus planejou para o homem antes do homem cair. E todas essas vidas de plantas e vidas de animais falam das suas bênçãos. Quando Jesus alimentou as multidões, uma porção que estava nas suas mãos era vida vegetal, e na outra mão ele tinha então os peixes. Ele tinha essas duas porções. Reino vegetal, o pão, 5 pães e 2 peixes. Então temos vida vegetal e temos peixe. Amém. Deus vai te abençoar pela terra, pelo mar, através de todo animal e gado. Ou seja, Deus vai te abençoar muito. Toda a criação vai ser sua quando seguir o rio. E eu acho que na igreja, um dos maiores problemas, quando se trata do corpo de Cristo, fazemos coisas pelo nosso raciocínio, fazemos coisas pelo nosso coração, e nós não estamos, na verdade, escutando o rio, fazemos coisas baseadas no que gostamos ou não. E eu aprendi a sempre esperar, porque eu não quero errar, e até quando escuto de Deus, eu não falo, Deus me falou. No ambiente onde estão os meus líderes, ou até na reunião de diretoria, o pastor Prince não faz isso. Eu não vou falar, Deus disse. Certo, na reunião ministerial eu falo isso, porque não temos tempo. Para você confirmar. Quando se trata da direção da igreja, quando se trata de tudo, eu deixo os líderes falarem. Certo, como no livro de Atos. Porque quando falamos, colocamos tudo às claras, e até mesmo discutimos, falamos dos nossos pontos. E olha bem, Deus, o Espírito Santo que habita em mim, também habita nos líderes. A unção aqui dentro também está dentro deles. É o que acontece no corpo de Cristo. É por isso, quando você tem uma unção forte para tomar uma decisão, certo? Como, por exemplo, mudando de país, você tem que ir para um outro país ou alguma coisa desse tipo, ou alguma outra decisão e você não está seguro. Existem líderes na igreja. A unção aqui dentro também está dentro deles. Além da sua esposa, você tem que falar com ela. As mulheres são incríveis, são mais intuitivas. O homem passa muito tempo nos raciocínios. A mulher pensa com o coração. Então escute a sua esposa, mas se você ainda não está seguro sobre aquilo, converse com os líderes.
Vamos orar juntos, até chegar na posição da igreja primitiva que diz pareceu bom ao Espírito Santo e também a nós. Jeremias 17 é o que Deus quer que aconteça, porque quando seguimos o rio, seremos a árvore da vida. Eu estava lendo hoje, no Salmo 1, ele será como árvore, aquele que medita na palavra do Senhor, tem prazer na sua lei, medita nela de dia e de noite. Será como árvore plantada, não uma árvore qualquer, uma árvore plantada. Ele não é uma árvore somente lá na floresta, é uma árvore plantada no jardim, junto a ribeiros de águas, plantadas por Deus. Você será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que na estação própria produz o seu fruto. Suas folhas, que é a saúde, vimos isso agora, não cairão. Suas folhas serão verdes, sempre jovem. Espírito, alma e corpo, e tudo o que fizer prosperará. É o que Deus quer fazer. E Jeremias 17 eu quero ler com você para terminarmos. Está pronto? 1, 2, leia. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Por que será? Nunca deixa de dar fruto. A sua folha sempre será verde quando seguir o Espírito. Algumas pessoas no ministério, sabe, alguns jovens olham para eles estão sofrendo e eles morrem antes da hora e você pensa por que eles estão servindo ao Senhor e isso aconteceu com eles. E na verdade não sabemos. Nós não sabemos o que Deus falou para ele. Alguns estão no ministério por diferentes razões. Nós não sabemos, deixamos isso para Deus. Mas uma coisa é certa, se você seguir o rio, sua folha será sempre verde. Você não se preocupa com os anos de fome. Sim, se a bolha estourar aqui na Ásia, e daí pode vir até uma seca, você não se preocupa. Você não vai deixar de dar fruto. E tudo que você fizer prosperará. Amém. Você será uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Posso ouvir um amém? Eu quero falar rapidamente. Não há substituto para uma Bíblia aberta. Tire um tempo todo dia com a Bíblia aberta e um coração aberto. Deus fala comigo, porque Deus diz o rio é o Espírito. E eu falei agora mesmo, Salmo 1, medite na palavra de Deus. A mesma coisa vai acontecer, mas não é a palavra sem o Espírito que vai fazer você ficar seco. E não é o Espírito sem a palavra que vai fazer você implodir, mas é a palavra e o Espírito. É o Espírito da palavra. Você está ouvindo? É o rema de Deus. E quando ler a Bíblia, peça, não somente leia a Bíblia mentalmente. Não tente só acumular conhecimento. Não só faça por fazer para falar que você leu a Bíblia. Abra sua Bíblia em um momento de comunhão com Jesus. Você vai aprender tanto com Ele. E depois use. Use para se alimentar. Amém? E eu te prometo, Isaías 55 vai acontecer. Vinde às águas, o livro aberto, vinde às águas. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Isso vai acontecer. A palavra de Deus, escute, a sua alma viverá. A palavra de Deus vai ser como a neve que cai e a chuva que é enviada. Certo? Não vai voltar para Deus sem produzir fruto primeiro e prosperará naquilo para qual Deus enviou. E eu amo o final. Ou seja, quando você lê a Bíblia, as águas ou o Espírito, dependendo de Cristo, realmente querendo que Ele tenha comunhão com você todos os dias, sem se importar do conhecimento do hebraico, Ele vai falar contigo. E quando fechar a Bíblia, o final de Isaías 55 vai acontecer. Com alegria saireis e sereis guiado com a paz. E olha isso, por onde você for, em vez da sarça e da murta, crescerão todas as árvores lindas. Em vez da sarça, crescerá a murta, todas as árvores frutíferas. Onde havia maldição, vai ter frutificação. Amém? Não há substituto. Não pode dizer, eu vou seguir o rio. Com a Bíblia fechada, todo dia, Bíblia fechada. Empoeirando na prateleira. Não, abra a Bíblia. Peça ao Senhor por um pouco de comida. Peça a Deus, eu quero ter um contato com Jesus, Pai. Me aviva com a tua palavra. E o que Deus te der vai durar e durar e durar. Amém? Glória a Deus. Deus não fecha uma janela sem abrir um portão. Percebeu a escolha das palavras?
Quando Deus abre algo, sempre é maior. Quando Deus acaba com algo, é porque Ele quer te dar algo melhor. Se Deus tira algo, é porque Ele tem algo melhor. Sabe, uma criança pode estar brincando com tesouras, pensando é bonito, brilha muito, é legal. Mas há um perigo que o pai vê. E o pai tem um brinquedo melhor que a criança vai querer. Certo? Mas a criança segura e não pode receber o presente até soltar. Amém? Se Deus está falando para você soltar, escute. Deus vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você financeiramente. Ele vai cuidar da igreja, vai cuidar da sua família, vai cuidar de tudo. Certo? E onde você vai ver isso, vai ser ao seu redor. Você vai ver vida animal, vida de planta, peixe, tudo vai ser curado ao seu redor, você vai ver. Amém? E vai ser a confirmação de que seguimos a Deus. Amém? E não sabemos para onde o rio vai nos levar. Ontem à noite eu estava terminando a mensagem e eu tive uma visão de uma porta que estava aberta. Estava somente um pouco aberta, certo? E não estava totalmente aberta, estava só um pouco, e a luz que veio por trás da porta, pelo lado, era tão forte como se tivesse o sol ali, era tão forte que eu estava até com medo da porta abrir completamente. Acho que não aguentaríamos. Então o Senhor, pela misericórdia, abriu só um pouco, certo? Só para nos mostrar um pouco a sua glória. Mas eu acho que fazendo isso, a porta vai se abrindo. Vamos ser levados para um outro lugar. Como Deus falou para Elias. Deus o pôs ali, mas quando o rio se secou, Deus disse, vá para a viúva. E desta vez, Elias se tornou uma bênção maior. Não só ele foi alimentado, mas o alimento da viúva não acabou. E Deus quer que sejamos uma bênção maior. E toda a igreja diga, amém.